chamo Raimundo, tenho 53 anos, sou de Iguatu, interior do Ceará. Vivo na estrada desde os 19. Já fiz de tudo nessa vida: carreto, entrega de carga viva, trampo para empresa grande, frete particular. A estrada me criou e também já tentou me levar algumas vezes. Essa história aconteceu em 2015, mas ainda me dá calafrio só de lembrar. Eu estava levando uma carga de alimentos para uma rede de mercados no interior de Santa Catarina. Saí de São Paulo no fim da tarde, parei em Registro, depois passei direto por Curitiba sem nem encostar. A ideia era rodar até Lages, mas o sono bateu forte ali pela meia-noite. Não gosto de forçar quando o corpo está pedindo descanso, ainda mais em serra. Comecei a procurar algum lugar para parar. Posto cheio, posto fechado. E, do nada, depois de uma curva, vi uma placa meio torta com letras gastas: Motel Solares, 2 quilômetros. Era a única opção. Peguei o desvio. Estradinha de terra, estreita, ladeada por pinheiros altos demais para o meu gosto. Quando cheguei, o lugar parecia parado no tempo. Uma recepção pequena, de madeira escura, iluminada por uma lâmpada amarela. 3 ou 4 chalés lado a lado, todos de cor bege desbotada, com telhado de telha antiga. Não tinha nenhum carro no pátio. Toquei a campainha. Uma mulher apareceu, depois de uns 2 minutos. Morena, magra, parecia exausta. Não disse o nome, só me entregou a chave com um quarto 3, é o mais limpo. Paguei em dinheiro. Ela nem conferiu. Só virou as costas e voltou para trás do balcão. O jeito dela me incomodou. Não pela frieza, mas pela pressa. Estacionei o caminhão perto da entrada do chalé. Quando entrei no quarto, estava tudo meio úmido. Cheiro forte de produto de limpeza vencido, lençol muito esticado, banheiro limpo, mas antigo. Tinha um espelho oval manchado. Deitei com a roupa do corpo, só tirei as botas e deixei o rádio ligado bem baixinho para disfarçar o silêncio. Mas mesmo cansado, não consegui dormir. Eram 2h47 da madrugada quando ouvi a primeira batida. 3 toques secos na parede atrás da cabeceira, como se alguém tivesse dado com os nós dos dedos. Levantei devagar, encostei o ouvido. Nada. O rádio chiou por 2 segundos e depois voltou ao normal. Voltei a deitar, achando que fosse cano, encanamento velho. Mas às 3h03, o rádio desligou sozinho. E o relógio digital no criado mudo congelou nesse horário. O número piscava. 3h03. 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 Do lado de fora, ouvi passos, leves, leitos, de alguém descalço andando pela varanda. Levantei, fui até a janela. Os outros quartos estavam vazios, mas mesmo assim, eu ouvi alguém rindo. A risada vinha de fora, mas não era normal. Era abafada, como se alguém tentasse rir sem abrir a boca. Curta, repetida. Uma risada que não combinava com nenhum tipo de alegria. Tinha mais a ver com deboche ou aviso. Afastei um pouco a cortina. A varanda em frente ao chalés estava vazia. O breu era cortado apenas pela lâmpada pendurada no teto da recepção, que piscava de vez em quando. Os outros quartos, 5 no total, estavam todos com as luzes apagadas e portas fechadas. Nenhum carro no estacionamento, nenhuma alma viva, mas os passos continuavam, como se alguém estivesse dando a volta no quarto, andando bem devagar, arrastando os pés. Um som leve, mas constante, que vinha da lateral, passava pelos fundos e voltava para frente, como se desenhasse um círculo ao redor de mim. Peguei minha lanterna e saí. Fiz questão de abrir a porta com força, para assustar quem quer que estivesse tentando brincar comigo. Mas não havia ninguém. Rodeei o chalé. Só terra batida, arbustos secos, uma leve névoa começando a se erguer do chão. Voltei para o quarto com o estômago embrulhado. Tranquei a porta e encostei uma cadeira nela. Deitei outra vez, sem tirar os olhos do relógio. Ainda marcava o mesmo horário, 3h03 da madrugada, piscando devagar, como um alerta. Foi aí que percebi. O espelho do banheiro estava embaçado, mas o banheiro estava seco. Eu não tinha usado nem aberto a torneira. E ainda assim, no centro do espelho, havia uma marca de mão.
pequena, com dedos longos, como se alguém tivesse tocado ali por dentro. Aproximei com cuidado. Quando acendi a luz, a marca sumiu. Mas eu juro por tudo que é mais sagrado, meu reflexo não se mexeu junto comigo. Meu corpo recuou um passo. O reflexo ficou um segundo a mais no lugar, como se estivesse decidindo o que fazer. Depois me acompanhou. Saí do banheiro em pânico. Sentei na beira da cama com o rosto nas mãos. Nunca tinha passado por nada parecido. Já tinha parado em posto com gente estranha. Já tinha ouvido histórias de assombração. Mas ali era diferente. Ali era como se o tempo estivesse dobrado. Como se o lugar todo existisse num tipo de buraco. Respirei fundo. Peguei as chaves para sair. Mas a chave do quarto não estava mais na cômoda. Procurei por tudo. No bolso, no chão, debaixo do travesseiro. Nada. Comecei a bater na porta com força. Ô dona, alguém aí? Gritei. Tá faltando a chave aqui. Silêncio. Então a TV ligou sozinha. A tela, preta. O som, chiado. E, em meio ao ruído, uma frase repetida várias vezes, com uma voz metálica e arrastada. 3, 3, 3. Quarto, 3, 3, 3. Quarto. Corri e arranquei o cabo da tomada. O chiado continuou por alguns segundos, mesmo com a TV desligada. Sentei no chão, encostado na porta, respirando rápido. Fechei os olhos e ouvi uma batida, 3 toques, do lado de fora da janela. Quando abri os olhos, alguém estava parado ali, alto, imóvel, cabeça baixa. E eu soube, sem precisar ver o rosto. Não era ninguém que trabalhava naquele lugar. Fiquei paralisado olhando pela janela. A figura não se mexia. Parecia um homem, mas tinha algo errado no jeito como ele ficava de pé. Os ombros estavam baixos demais, como se os braços fossem mais compridos do que deviam. A cabeça pendia para o lado, e mesmo com a luz fraca eu percebia a pele acinzentada, seca, como couro antigo. A boca parecia aberta, mas ele não falava nada, só olhava. Travei ali por alguns segundos, até que tive um impulso. Virei e corri para o banheiro. Fechei a porta, me tranquei e comecei a rezar. Qualquer coisa. As únicas palavras que me vinham à cabeça eram pedaços de oração misturados com promessas de que se eu saísse dali vivo, eu nunca mais voltava naquela estrada. E foi nesse momento que as luzes do banheiro apagaram. Tudo ficou num breu absoluto. Nem a luz do espelho funcionava. Eu encostado na parede fria, com a respiração presa no peito, quando ouvi passos dentro do quarto. Dessa vez não era do lado de fora. Era ali comigo, do outro lado da porta. Eles andavam devagar, como se a pessoa estivesse descalça, arrastando os pés. E depois pararam bem em frente à porta do banheiro. Eu fechei os olhos, segurei a respiração. E então, bem baixinho, ouvi uma voz do outro lado. Você já está no quarto. Não precisa mais sair. E a maçaneta virou, mas a porta não abriu. Eu apaguei. Simples assim. A mente não aguentou. Desligou. Quando acordei, estava dentro da cabine do caminhão. O sol nascendo. A estrada deserta. Nada ao redor. Olhei para frente, esperando ver a fachada do motel. Mas não havia nada. Nem entrada lateral. Nem placa. Nem rastro de pneu. Só asfalto e mata. Olhei o relógio do painel. 7h20 da manhã. Fiquei ali por uns minutos, tentando entender o que tinha acontecido. Será que tinha sonhado? Será que tinha tido um surto? Um apagão? Foi então que senti algo no meu bolso. A chave. Uma chave prateada, com o número 3 gravado nela. Nunca contei essa história para ninguém, além de você agora. Guardei essa chave por um tempo, depois joguei fora com medo do que poderia vir junto com ela. Passei mais umas 2 vezes por aquele trecho da estrada e nunca mais vi nenhuma placa de motel, nem rastro de construção, nem nada. Mas, às vezes, à noite, quando encosto para dormir num lugar mais isolado, ouço 3 batidas secas na lateral do baú. Sempre as mesmas. Sempre às 13h03 da madrugada. Meu nome é Edésio.
Não precisa saber mais que isso. Não sou de falar muito. Nunca fui. Gente que fala demais, geralmente, ou tá querendo esconder alguma coisa, ou tá tentando convencer até a si mesmo. Mas tem coisa que a gente precisa tirar do peito. E eu carrego isso aqui comigo faz uns 3 anos. Nunca contei pra ninguém. Nem pra minha mulher, nem pros parceiros de estrada. Porque quem ouve, ri. Ou pior, acredita demais. Na época, eu tava rodando o trecho de Rondônia. Tava com uma carga de compensado saindo de Vilhena, indo para uma madeireira perto de Humaitá. Coisa leve, mas o prazo era apertado. A noite já estava batendo e eu com o corpo pedindo arrego. Meu plano era rodar mais umas 2 horinhas, se depois encostar em algum posto. A estrada era daquelas sem graça. Reta, reta, depois mais reta. E eu com aquele silêncio pesando na cabine. Nem o rádio estava dando conta de segurar a cabeça acordada. Foi aí que vi uma placa toda ferrada, meio torta, com a pintura comida pelo tempo. Posto Mirante a 1000 metros. Nunca tinha parado ali. Nem sabia que existia. Mas a estrutura parecia decente. Uns refletores acesos, um pátio grande, conveniência iluminada. Pensei, bom, é aqui mesmo. Mas quando estacionei, não gostei. Tava tudo aceso, tudo funcionando, mas não tinha um carro. Um só. Nem um Fiat velho largado. Nenhum caminhão parado. Nenhum frentista dando sinal. Desci. Fui até a porta da loja de conveniência. Aberta, iluminada, geladeira de bebida cheia. Café na garrafa, mas ninguém no balcão. Opa, tem gente aí? Silêncio. Dei mais uns passos para dentro. Aquilo estava limpo demais. Cheiro de desinfetante no ar, desses que arde o nariz. A luz fluorescente tremia, fazia aquele barulho de inseto preso. E atrás do caixa, só uma cadeira vazia. A televisão da parede ligou sozinha. E estava passando o que parecia ser uma gravação do próprio posto. Mesma imagem da câmera da entrada. Mas tinha uma diferença. No vídeo, tinha gente. 3 pessoas, paradas, me olhando, mas lá fora não tinha ninguém. Eu congelei ali mesmo. Fiquei olhando a TV por uns bons segundos. A imagem era da câmera de segurança da entrada do posto. Eu reconhecia a posição. Mostrava o pátio, meu caminhão parado, a porta da conveniência aberta e 3 figuras bem na frente da bomba de combustível. Uma mulher, de vestido escuro, cabelo comprido, grudado no rosto como se tivesse saído da chuva. Um homem com um chapéu de aba larga, parado de lado. E um terceiro, eu juro que parecia um menino. Mas ele era torto, os joelhos virados para dentro e a cabeça baixa, meio tremendo. Todos de pé, parados e olhando direto para a câmera. E o mais estranho, a imagem era ao vivo. Mas quando olhei pela porta, no mesmo ângulo, não tinha ninguém lá fora. A televisão desligou sozinha. Na hora eu perdi a paciência. Falei alto. É pegadinha? É? Tem alguém aí zoando comigo? A voz saiu trêmula. Mais de raiva do que de medo. Mas o silêncio respondeu por cima. Fui até o balcão. Deixei a mão perto da faca que carrego presa no cinto do jeans e gritei de novo. Nada. Foi aí que ouvi um barulho vindo do fundo da loja. Um tipo de estalo seco. Como madeira estourando com o calor. Mas ali dentro fazia frio, muito frio. O ar-condicionado devia estar no máximo. E mesmo assim, minha nuca estava suada. Pensei em sair, ir embora. Mas quando me virei para ir até a porta, ela estava fechada, trancada. E não fui eu que fechei. Eu deixei aberta, com certeza. Fui até ela, girei a maçaneta. Nada, o vidro estava escuro. Não dava mais para ver lá fora. Como se alguém tivesse apagado os refletores do pátio. E aí, bem no canto da loja, uma das portas, aquelas de freezer grande, tipo geladeira de conveniência, se abriu com um estralo. Sozinha. E uma mão saiu de dentro. Só a mão. Branca demais. Fina. Os dedos compridos. As unhas pretas. Ela se apoiou na lateral, como se alguém fosse sair dali. Mas ninguém saiu. Só a mão. Parada, segurando a porta aberta. A minha perna travou. Eu estava pronto para correr,
mas o corpo não obedecia. E então a TV ligou de novo, mas agora mostrava dentro da loja uma câmera de segurança que eu nem sabia que estava ali. E na imagem, eu parado, com a porta do freezer atrás de mim, e uma figura agachada, saindo de dentro da geladeira, com um sorriso que ia até as orelhas. Mas eu não sentia ninguém atrás, só ouvia na tela. E o som da televisão sussurrou: "Você chegou antes da hora." Eu não lembro de ter desmaiado, nem de ter corrido. Só lembro de estar lá, encarando aquela imagem na televisão. A figura saindo do freezer, o sorriso rasgando o rosto e a frase ecoando na loja: "Você chegou antes da hora." Depois disso, é tudo buraco. Apaguei. Quando abri os olhos, estava deitado no banco do meu caminhão. Solzão alto, claridade batendo direto na cara. Motor desligado, porta fechada. Levantei no susto, com a camisa grudada nas costas, a garganta seca, os dedos trêmulos. Olhei em volta, estrada vazia, mato para os dois lados. Nenhum posto, nenhuma entrada, nenhuma placa, nada. Pisei fora da cabine. Tinha marca de pneu no chão, como se eu tivesse parado ali mesmo, no meio do nada. Só que eu sei que não parei ali. Entrei de novo, girei a chave. O relógio do painel marcava 7h18 da manhã. O GPS voltou com sinal normal e o mapa indicava que eu estava a uns 23 quilômetros de Humaitá. Só que não tinha estrada lateral, nem entrada de posto, nem construção por perto. E aí veio o pior. Na minha mão direita, eu segurava um recibo de combustível, com a logo Posto Mirante, valor R$0. Assinatura nenhuma. Horário 13h03 da madrugada. Guardei o papel por umas semanas até sumir sozinho. Sim, ele se apagou. Primeiro a tinta, depois o papel ficou quebradiço, virou farelo na minha carteira. Desde aquele dia, nunca mais vi placa nenhuma com o nome Mirante. Já perguntei em grupo de caminhoneiro, já procurei por foto, por referência, nada. É como se nunca tivesse existido. Mas teve uma coisa que ficou. Um detalhe que eu nunca contei pra ninguém, mas agora, já que tô falando, vou dizer. Toda vez que eu passo por aquele trecho, o rádio do caminhão chia, só por um segundo, e dá pra ouvir bem baixinho uma coisa antes de voltar ao normal. Uma voz, rápida, cortada, mas clara: "Ainda não é sua hora." Sou Davi, 46 anos. Não sou de ficar inventando história, nem de meter Deus no meio de tudo que não entendo. Gosto de coisa certa, frete bem pago, estrada segura e café forte no posto. Só que teve uma viagem que até hoje eu não sei explicar. Foi em 2019, subindo a Serra da Santa. Quem conhece, sabe, trecho complicado, cheio de curva fechada, pouca visibilidade. E naquela noite, a coisa estava feia. Neblina espessa, parecia fumaça. O farol mal cortava 3 metros. Tava levando carga de móveis leves para uma cidadezinha no alto da serra. A entrega era na manhã seguinte. Nada demais. Só que o GPS me mandou para uma rota que eu nunca tinha pego. Disse que era mais curta, e como o horário estava justo, aceitei. Dei de cara com uma estrada estreita, sem acostamento. As árvores vinham até quase a beirada do asfalto. O chão molhado refletia os faróis como se fosse espelho rachado. E a neblina só piorava. Comecei a notar que não via mais placas, nem de curva, nem de quilometragem, nem de cidade e nem sinal de vida. Nenhum carro, nenhuma moto, nada. Só eu e a estrada engolindo o caminhão. Foi aí que veio a primeira curva, fechada como uma ferradura. Reduzi, engatei a marcha certa, passei tranquilo. Uns minutos depois, mais uma e mais outra. A estrada parecia dobrar sobre si mesma. Tudo igual, mesmas árvores, mesmas marcas no chão. Até uma pedra que tinha um risco branco eu reconheci passando de novo. Eu estava rodando em círculos. Confirmei pelo marcador. Eu girava o volante, subia a marcha, descia, e o caminho se repetia. As curvas eram as mesmas. Parecia loucura, mas era real. Então,
De repente, no meio da terceira repetição da mesma curva, o rádio chiou e desligou. E eu vi. Tinha alguém no acostamento, sozinho, no meio da neblina, parado, de frente para o caminhão, braços caídos, corpo imóvel. Parecia uma mulher, mas os olhos eram brancos. A figura estava parada no canto da estrada. Dava para ver só do peito para cima por causa da neblina. Os olhos eram 2 buracos brancos, sem pupila. Não era cega, era outra coisa. Mas o pior foi o seguinte: ela me olhava de frente. E mesmo quando o caminhão passou por ela, ela continuou olhando de frente, como se o pescoço não obedecesse à lógica, como se o corpo tivesse ficado parado e só a cabeça girasse com o caminhão. Eu segui. Mais uma curva, mais outra. E então, lá estava ela de novo. Mesmo lugar, mesma distância, mesma posição. Só que dessa vez, mais perto do meio da pista. Diminui. Olhei nos retrovisores. Nada atrás. Só o farol traseiro afogado na neblina. Olhei pro rádio, desligado. Tentei religar. Nada. O painel estava aceso, mas o ponteiro da velocidade congelado, zerado, mesmo com o caminhão rodando. Foi aí que percebi. A estrada não estava me levando para lugar nenhum. Era a mesma curva. Sempre. Na terceira vez que passei por ela, a mulher entrou na pista. Parou no meio. Os braços começaram a se erguer devagar. As unhas longas, pretas. A cabeça tombou para o lado como boneca quebrada. E então ela sussurrou. Mesmo com os vidros fechados, eu ouvi como se estivesse do meu lado. Vira o volante. Agora. Sem pensar, puxei o volante com força para o lado contrário da curva. E o mundo sumiu. Acordei com o som de sirene. Tava dentro da ambulância. Um paramédico do lado, falando comigo. Te acharam por sorte. Quase 100 metros abaixo da estrada, encostado num pinheiro. O caminhão virou um 8. Mas você saiu só com escoriação. Não respondi. Porque o mais estranho foi o que disseram depois. Eles falaram que eu não estava na rota da entrega, que aquela curva nem existe. O trecho onde me encontraram não tem saída, não tem descida, é mata fechada. E nunca, ninguém, relatou acidente por ali. Só uma história antiga que um morador contou no hospital, de uma mulher que apareceu nas curvas da serra e fez vários caminhões saírem da pista. Ele disse que os olhos dela eram brancos. Desde aquele dia, toda vez que eu passo por trecho de serra, desligo o GPS e confio só na estrada que eu consigo ver. Porque tem curva que, se você olhar demais, ela olha de volta. Já tinha perdido a conta de quantas vezes olhei o marcador do painel. O trecho era reto, reto como régua. Nada além de asfalto, mato e postes. E mesmo os postes pareciam sempre os mesmos, um atrás do outro, na mesma distância, mesmo formato, mesma ferrugem. Fazia mais de meia hora que eu não via uma curva, nem placa, nem bicho atravessando, nem um maldito galho fora do lugar. Era como dirigir dentro de um papel carbono infinito. Botei o rádio para tocar música. O sinal chiou. Tentei o pendrive. Travou. O relógio de pulso marcava 2h42 da madrugada. O do caminhão também. E não mudava. Ficava só lá, parado. 2h42. O estranho foi perceber que o marcador de combustível também não baixava. E eu estava rodando fazia horas. A primeira coisa que pensei foi que tinha dormido ao volante. Um apagão. Mas tudo parecia certo demais. Direção firme. Motor constante. Faróis iluminando adiante, só que sempre o mesmo pedaço de estrada. Foi aí que vi um homem caminhando pelo acostamento, lado esquerdo, mão no bolso, passo lento, como se não tivesse pressa nenhuma. Era um sujeito alto, de terno marrom, chapéu escuro, coisa que não se usa mais. Passei por ele, tentei ver o rosto, não consegui, mas parecia que ele me olhou, com a cabeça meio abaixada, como quem acompanha com os olhos, mas não vira o pescoço. Segui. 5 minutos depois, vi outro homem andando no acostamento. Mesmo lado, mesma roupa, mesmo passo,
só que um pouco mais perto da pista. Na terceira vez que ele apareceu, eu juro que o rosto virou direto pro farol. E eu vi. Não tinha olhos. Não tinha olhos. Só buracos. Fundos. Escuros. Que pareciam puxar o que eu era. Tive que virar o rosto. Só o reflexo do farol. Já me deu um enjoo esquisito. Mas eu continuei dirigindo. Não sei se por teimosia, desespero ou porque o corpo estava no automático. A estrada seguia igual. Sem fim. As árvores dos lados estavam exatamente nas mesmas posições. Não tinha variação nenhuma de mato, grama, nem sombra. Era como se eu estivesse rodando num trecho repetido de vídeo. Só o homem mudava, e ele começou a aparecer mais perto. Na quinta vez, ele estava a poucos centímetros da faixa branca do acostamento, o rosto inteiro virado pro caminhão. Sem olhos, sem expressão. Só aquele buraco no meio da cara e um leve movimento na boca, como se repetisse algo baixinho. Olhei o painel. A velocidade oscilava entre 60 e 80, mesmo sem eu tocar no acelerador. O motor não fazia barulho de esforço. O ronco era baixo, constante, e o rádio chiava, estático, como se estivesse tentando sintonizar alguma coisa que nunca vinha. Foi aí que percebi um som diferente. Não vinha do motor, nem do rádio. Vinha de dentro da cabine. Um som de respiração, baixa, rítmica, atrás de mim. O banco do passageiro estava vazio. Eu já tinha olhado umas 10 vezes, mas agora, sem encarar diretamente, eu sentia que tinha algo ali. No canto do olho, dava para ver um vulto, escuro, parado, como se alguém estivesse ali, só esperando. Eu não olhei e nem virei o rosto. Só falei alto. Eu não vou parar. Seja lá o que for isso, eu não vou parar. A resposta veio pela buzina. Ela disparou sozinha. 3 toques. 3 longos toques, como se minha mão estivesse pressionando, mas eu estava com os 2 braços grudados no volante. E então o farol apagou. Tudo ficou escuro por 2 segundos. Quando a luz voltou, ele estava no meio da estrada, a 2 metros do caminhão. Freiei com tudo. O caminhão quase girou na pista, mas não derrapou. Não fez barulho. Só parou, seco, como se tivesse batido em ar. O homem estava parado na minha frente, a cabeça baixa, o mesmo terno, a mesma ausência de olhos. E então ele falou, sem abrir a boca, sem som, mas eu entendi. Você passou. Foi o que ele disse, ou pensou, ou entrou na minha cabeça com aquilo. Dei um grito que não parecia meu. Tentei ligar o motor de novo, mas ele já estava funcionando. Só que o painel agora estava normal. O relógio marcava 13:18. A velocidade, 47. A música no rádio tinha voltado. Uma sertaneja qualquer. Como se nada tivesse acontecido. Olhei para frente. A estrada tinha curva. Uma curva suave à direita. Passei por ela. E logo depois, um posto. 2 caminhões estacionados. Um frentista fumando na sombra da lanchonete. Parei. Desci. Não falei nada para ninguém. Só pedi um café. Bebi em silêncio. Voltei pro caminhão. Sentei no banco e fiquei olhando pro volante por uns 5 minutos. Quando fui ligar o rádio para seguir viagem, a música travou. E uma voz baixinha, no fundo, disse: "Tem outros que não passaram." Desde então, evito dirigir depois da meia-noite. Se for preciso, eu encosto e durmo no acostamento mesmo. Porque se você entrar nesse trecho e a estrada não quiser deixar você sair, ela vai te testar. E nem todo mundo tem coragem de seguir sem olhar para trás. Nem tudo que você leva num baú tem etiqueta. Algumas coisas só têm destino. Aconteceu no fim de 2017. E eu só aceitei o frete porque estava apertado. Tinha batido a traseira do caminhão 2 semanas antes. Gastei mais do que devia com o mecânico e estava com a fatura do cartão piscando no pescoço. A viagem era boa. Saída no meio da noite, carga leve, rota tranquila. E o pagamento? Adiantado. Dinheiro vivo. Envelopado. Não era empresa grande. Não. Era um galpão pequeno, em Contagem, na grande BH. A tal da Transalvo Logística.
Nunca tinha ouvido falar, mas quem é da estrada sabe que aparece de tudo. E dinheiro falando alto, a gente finge que não escuta os avisos. Quando cheguei, um cara me esperava já com a papelada na mão. Baixinho, sem olhar nos olhos, falava rápido. Mostrou o mapa impresso da rota e disse, sem desvio, sem paradas, sem abrir o baú. Chega lá e alguém descarrega. O senhor não precisa ver o que tem dentro. Assinei sem pensar muito. Era 1 da manhã, chuva fina. O galpão foi ficando para trás, a estrada à frente se abriu como um túnel escuro. O rádio do caminhão pegava mal. O sinal falhava e acabei desligando para ouvir só o barulho do motor. O tempo todo, a impressão era de estar sendo seguido. Não por carro, por silêncio. Aquele tipo de silêncio que engole o farol, que entra na cabine e faz o peito pesar. Não sei explicar, mas parecia que o caminhão estava mais cheio do que devia. O peso na traseira não fazia sentido. A ficha dizia carga leve. O motor dizia outra coisa. Dei uma olhada nos retrovisores. Nada. Nenhuma luz atrás. Nenhum farol vindo de frente. Era como se eu estivesse rodando num trecho esquecido do mundo. Foi então que vi uma sombra cruzando a pista. Parecia um animal, mas grande demais para ser bicho de estrada. A sombra cruzou a pista rápido. De relance, parecia um bicho de 4 patas, mas alto demais, com as costas arqueadas e um movimento estranho, como se não tocasse o chão direito. Não freiei, não buzinei, só segurei o volante e deixei passar. Mais à frente, o marcador de combustível oscilou. Desceu um pouco demais, rápido demais, e o motor começou a roncar mais forte, mesmo sem eu ter mudado de marcha, como se o caminhão tivesse começado a puxar mais peso do nada. Mas o baú estava lacrado. Pelo menos, foi assim que entregaram para mim. Olhei pelo retrovisor de novo. Só a estrada, o breu e uma névoa fraca que parecia vir do próprio asfalto. E de novo aquela sensação. O caminhão estava cheio demais, como se tivesse gente dentro. Muita gente, sentada, em silêncio, respirando junto comigo. Peguei o mapa de papel que o sujeito do galpão me deu. A rota parecia comum, mas depois de certo ponto, ele marcava uma estrada de terra, sem identificação, como se fosse um atalho que nem constava no GPS. A entrega era numa área de acesso restrito, sem nome, sem cidade. Faltava 1 hora ainda, e a cada quilômetro, a coisa ficava mais errada. Comecei a ouvir barulhos vindos do baú, fracos no começo, como o estalo de madeira, mas logo vieram outros sons, coisas arrastando, batidas suaves, 3 toques, sempre 3, como se alguém estivesse se mexendo lá dentro, tentando chamar atenção, mas sem querer alarmar demais. Bati a mão no painel. Não começa, não. Tentei não pensar, mas a cabeça já estava indo longe. Eu sabia que a carga era errada, sabia que devia ter recusado, mas quando o dinheiro vem antes, a gente inventa desculpa para se enganar. Então ouvi uma voz, baixinha, do fundo da cabine, atrás do banco do passageiro. Para. Só essa palavra. Eu não parei, mas meu corpo gelou. Aquela voz só falou uma vez. Baixa, raspada. Não era grito, não era sussurro. Era uma ordem mansa. Para. Mas eu continuei. Não por coragem, mas por medo de o que aconteceria se eu parasse. Mesmo assim, parei. O caminhão perdeu força como se estivesse subindo um morro que não existia. Pisei fundo, mas o velocímetro descia. 50, 42, 30, 20, até zerar, no meio da estrada reta. Sem aclive, sem buraco, sem explicação. O motor roncava, mas o caminhão não andava. Era como tentar empurrar uma parede. Engatei a ré. Nada. O caminhão estava cravado no chão. Então ouvi o primeiro barulho vindo de dentro do baú. 3 batidas, secas, no metal. Desci da cabine com a lanterna tremendo na mão. A chuva miúda tinha voltado. A luz do farol batia na estrada e se dissolvia no ar, como se estivesse iluminando neblina, mas o ar estava seco. Fui até a parte de trás. A lona do baú estava com uma marca de dentro para fora, uma saliência redonda,
como se alguém tivesse encostado a testa na parede metálica e pressionado com força. E escorria algo, devagar, um líquido escuro, espesso. Toquei. Não era graxa, não era óleo, era quente. Dei 2 passos para trás. Bati a palma da mão na lateral da lataria. Tem alguém aí dentro? Nenhuma resposta. Fiquei parado, o coração batendo alto no peito. O cheiro que saía do canto da porta era doce demais. Doce do tipo errado. Mistura de perfume barato com carne velha. E o som que vinha de lá de dentro agora não era batida, era murmúrio. Vozes, mais de uma, falando ao mesmo tempo, mas em línguas diferentes. Tentei abrir o cadeado e ele não estava mais lá. A tranca estava solta, como se nunca tivesse sido colocada. Mas eu não abri. Voltei para a cabine. Tranquei as portas. Liguei o motor de novo. O painel piscou 3 vezes. E então o GPS, que até então estava mudo, falou com uma voz que não era do aparelho. Saia da estrada. Agora. A voz do GPS falou como se já estivesse ali dentro desde o começo. Grave, arrastada, sem sotaque nenhum. Não era humana, mas era clara. Saia da estrada. Agora. E como se o caminhão soubesse, a direção começou a puxar sozinha para o acostamento. Tentei segurar, mas a sensação era de estar lutando com o próprio volante. Do outro lado da pista, uma estrada de terra se abriu no meio do mato. Eu juro que não estava ali antes. Nenhuma placa, nenhum acesso, só a boca aberta da escuridão, esperando eu entrar. E eu entrei, mais por medo do que aconteceria se não entrasse. A estrada era irregular, cheia de pedra solta, mas o caminhão seguia como se flutuasse. A suspensão nem reclamava. E no fundo, dentro do baú, as vozes aumentavam. Agora elas riam, mas era uma risada vazia, sem alegria, como se gargalhassem da minha ignorância, do meu papel de entrega. O sinal do rádio voltou por 1 segundo e tocou uma música antiga, um bolero, mas a voz estava invertida, reproduzida de trás para frente. E mesmo assim, eu entendi uma palavra: entrega. Depois disso, silêncio de novo. Passei por uma porteira enferrujada, aberta, com um símbolo pendurado, algo desenhado a faca em uma placa de madeira. Parecia uma figura de 3 olhos, ou 3 círculos unidos por linhas, como um triângulo distorcido. Mais à frente, a estrada largou. Um espaço circular, como um pátio improvisado, com árvores altas ao redor. No centro, uma construção baixa. Parecia uma capela velha, mas sem cruz, sem janela, sem nome. E, na frente da porta, 2 pessoas me esperavam. Não acenei, não buzinei. Só estacionei o caminhão, ainda com o motor ligado. As 2 figuras estavam de túnica preta, rosto coberto com um véu. Uma delas tinha a mão esquerda toda enfaixada. A outra segurava uma lamparina acesa, mesmo sem vento, mesmo com a garoa aumentando. O da lamparina levantou o braço devagar e apontou para o baú. Estava na hora de abrir. Fiquei ali, sentado no banco do motorista, com a mão no volante, o motor roncando baixo, como se ainda tivesse esperança de sair dali só acelerando. Mas eu sabia que não ia. As 2 figuras continuavam paradas. O da lamparina apontava. O outro mantinha o rosto abaixado. A faixa da mão esquerda escurecida, como se estivesse molhada. De longe, dava para ver que tremia, como se fosse dor ou fome. A luz da lamparina não piscava e parecia mais forte do que devia. Engatei o freio, desci. O ar ali era mais denso, mais quente, apesar da garoa. E o som do motor ficou abafado, como se eu tivesse saído de um lugar para entrar em outro. Fui até a traseira do caminhão. O cadeado continuava fora do lugar, a tranca solta, a lona levemente levantada no canto. Abaixei a mão. Abri. O baú estava completamente escuro, mas dava para sentir presença, uma pressão no peito, como quando você entra numa igreja antiga e sabe que tem alguma coisa ali, algo que não te vê, te reconhece. Apanhei a lanterna e apontei para dentro. No começo, não vi nada, só o piso de metal e a parede do fundo, com umidade escorrendo e o símbolo da placa lá fora,
o mesmo desenho com 3 círculos interligados, riscado no aço com algo que parecia unha. Depois, meus olhos ajustaram. Tinha algo no centro do baú, um corpo, encolhido, de costas, pele branca demais, como de cera, magro, cabeça raspada, e nas costas, símbolos gravados, como marcas de ferro. Cheguei mais perto. O corpo respirava, e quando a luz tocou direto, ele se mexeu, devagar, virou o rosto, e ali, olhando direto para mim, com os olhos mais fundos que já vi, ele sussurrou: "Você trouxe, agora falta aceitar." Eu recuei, tropecei no próprio pé. As 2 figuras estavam mais perto agora, uma de cada lado da traseira, silenciosas, e no fundo do baú, outros corpos começaram a se mover. Não tinham som, só movimento, como se a escuridão estivesse viva. Os corpos começaram a se mover devagar, como se estivessem acordando de um sono profundo demais. 3, talvez 4, não sei. Era difícil contar. Tinham formas humanas, mas erradas. Os braços longos demais. As pernas dobravam para o lado errado. E todos eles tinham aquela mesma marca nas costas, os 3 círculos, unidos por linhas curvas, feito uma armadilha desenhada no couro. O homem no centro, o primeiro, o que me olhou, estendeu a mão para mim, não como quem pede ajuda, como quem entrega alguma coisa. Na palma da mão, uma chave. Era idêntica à do meu caminhão, mas eu tinha a minha no bolso. Eu conferi, tirei e comparei. Iguais. Mesmo número de série gravado no cabo de plástico. Mesmo peso. Mesmo tudo. Atrás de mim, os 2 encapuzados estavam ajoelhados agora. Um batia a cabeça no chão de terra. O outro murmurava uma sequência de palavras que soavam como latim embolado com gíria de rua. A lamparina acesa agora projetava o símbolo da parede direto no chão, como uma sombra viva. Eu sabia, de algum jeito, que aquilo tudo era a entrega. Mas não era o corpo, nem a carga. Era eu, a viagem, o caminho, a minha escolha. A chave que ele me dava era só para fechar o ciclo. Só faltava eu pegar. E eu quase peguei. Mas antes, recuei. Corri para a cabine, fechei a porta, liguei o motor. Não esperei o sistema carregar. Joguei o pé no fundo. A traseira do caminhão balançou. A estrada de terra parecia mais funda, como se tentasse me engolir. Mas eu passei, estourando o portão, com a madeira batendo nas laterais da carroceria. Na estrada de asfalto, o GPS voltou, o rádio também. Tocava pagode, o sol estava nascendo, como se nada tivesse acontecido. Entreguei o caminhão 2 dias depois na empresa original. O cara que me contratou sumiu. O endereço do galpão? Vazio. A tal Transalvo Logística nunca existiu, segundo o CNPJ, mas teve uma coisa que ficou. Às vezes, quando eu viro a chave na ignição do caminhão, a luz do painel acende antes da bateria, e no reflexo da janela, por um segundo, sou eu, mas com os olhos do homem do baú.